Oi pessoal, aqui é a Luciana, professora de matemática, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os números decimais. Antes a gente precisa saber o que são os números decimais, né? Antes de estudar as operações com eles, e é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos aprender nesse vídeo. Nós vamos ver o que são os números decimais, né? Uma introdução, as características dele, a forma de se ler um número decimal e comparar qual que é maior, qual que é menor, se eles são iguais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Um número decimal é um número que tem vírgula. Então significa que aquilo que a gente queria não deu inteiro para todo mundo, para tudo. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma pizza e essa pizza ela foi dividida em 10 pedaços. Só que 7 pessoas que vão comer dessa mesma pizza. Vai dar um pedaço para cada um? Vai, que são 10 pedaços, 7 pessoas. Porém, vão sobrar 3 pedaços. Se eles forem comer o mesmo tanto ali de pizza, então o que acontece? Esses 3 pedaços vai ter que ser dividido igualmente. Vai dar um pedaço para cada um? Não, vai dar o pedaço do pedaço. Então, a gente chama isso de decimal. É quando a divisão não foi inteira, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver o número 5,18, ele é um número decimal, tem uma vírgula aqui. Aí, nós caracterizamos eles aqui, nós dividimos ele em duas partes. A primeira parte é a 5. Significa que disso que foi dividido, pode ser uma pizza como exemplo, cada pessoa comeu 5 pedaços. Então, a gente chama essa primeira parte aqui antes da vírgula de parte inteira. Porque essa parte aqui ela não foi dividida, deu inteiro para cada um. Já essa parte aqui depois da vírgula significa que não deu inteiro para cada um. Ela está depois da vírgula. Então, 18 ali, a gente vai chamar ele de parte decimal. Parte decimal. Assim como os números naturais, a gente tem infinitos números decimais. Então, não tem um começo ali, nem um fim, tá certo? Como a gente estuda somente os números positivos, então ele vai começar do zero e vai infinitamente, né? No 7º ano a gente vai ver os negativos também, então a gente vai ver que não vai ter nem começo e nem fim, tá ok? Então vamos lá. Agora que a gente já sabe aqui o que são os números decimais, a gente vai ver algumas coisinhas deles aí. A primeira é como que a gente vai ler esses números. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente sempre caracteriza o decimal pensando no número que começa com 1 e depois do 1 só tem 0. Então, seria 10, 100, 1000, 1 milhão e assim vai. Né? 10 mil, 100 mil, 1 bilhão. Então, nós vamos fazer a leitura de acordo com isso e de acordo com os números de casas decimais. Lembrando que decimal é o que está depois da vírgula. Então, se eu tiver 2,8, eu vou ler 2 inteiros e 8 décimos. Por quê? Uma casa depois da vírgula. Se é uma casa, lembra o 10, porque ele tem um zero só. Então, dessa forma, a gente vai ler ou escrever esse número assim. 2 inteiros. Por que 2 inteiros? Porque ele está antes da vírgula. Então, ele é inteiro. E 8 décimos. Décimos, porque lembra 10. E só tem uma casa depois da vírgula.
Se eu tivesse o número 0,42, eu tenho parte inteira? Não, porque aqui é zero. Então, eu não preciso escrever zero inteiros, porque não tem parte inteira. Então, é só eu não escrever. Mas eu tenho parte decimal. Que número que é esse? 42. Só que aqui eu tenho duas casinhas, porque o 42 é formado por dois algarismos. Se uma lembra o 10, duas, 100. Então, na hora que eu for escrever, vai vir de 100. 10 é décimos, 100 centésimos. Então, nesse caso, eu tenho 42 centésimos. 1 é 10, 2 é 100. Vamos supor que agora eu tenha 1,232. Quantas casas depois da vírgula aqui, ó? 1, 2, 3. 1 é 10, 2 é 100, 3 é 1000. Então, eu vou ter neste caso aqui, ó, 3, 1 inteiro, tá antes da vírgula, e quem tá depois da vírgula? O 232. Como é 3 casas e vem de 1000, 232 milésimos. E assim por diante. Se fosse 4, décimos de milésimos. Se fosse 5, centésimos de milésimos, né? Milionésimos são 6, né? Porque aí a gente tem 6 casas, milionésimo lembra milhão. Então aqui é muito tranquilo, porque a palavra vai lembrar um número que tem aquela quantidade de zero, tá ok? E, por exemplo, eu posso ter também, vocês têm que tomar cuidado, tipo assim, ó, 1,002. Ele tem 3 casas, só que aqui é 0 e aqui é 0. Então, a gente vai começar a escrever normal, um inteiro. Aí, tem gente que confunde e vai lá e já coloca assim, 2 décimos, porque o 2 é um algarismo só. Mas olha a posição que ele está ocupando, 1, 2, 3. Se tem 3 casas depois da vírgula, é 1000. Então, eu tenho 1 inteiro e 2, que foi o número que formou, só que vai ser 2 o quê? Milésimos. Porque tenho 3 casinhas. Certo, gente? Então, muito cuidado com isso, tá bom? A posição da vírgula aqui, ela interfere então. Então, se eu colocar a vírgula depois de 2 casinhas é centésimos, depois de uma, né, é décimo e assim vai. Então, eu vou olhar o número aqui. Outra coisa que vocês têm que saber é a questão do zero. Por exemplo, se eu dou lá uma prova, e aí vocês tiram 7 pontos nessa prova, tanto faz eu escrever 7 ou 7,0. Depois da vírgula, então, o zero à direita, ele não faz diferença. Se eu escrever 2,4 ou 2,40, é a mesma coisa. Ah, mas na hora de escrever eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu leio 2 inteiros, 4 décimos. Aqui eu leio 2 inteiros, 40 centésimos. Certo, gente? Ou eu vou ler 2,4 ou eu vou ler 2,40. Tá ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, vamos lá para a vírgula também à esquerda.
A vírgula esquerda, ela não faz diferença lá no finalzinho mesmo. Então, tanto faz eu escrever 2 ou 0,2. Então, aqui a gente pode perceber que a posição da vírgula faz diferença e a posição do zero também faz diferença. Nesse caso aqui, ó, eu não podia escrever 1,2. Não seria igual. Porque o zero está antes de terminar. Então, esse zero aqui, ele faz diferença. O que não faz é se eu colocar no final. Posso pôr quantos eu quiser. Certinho? Então, agora que a gente já viu aqui a introdução, nós vamos aprender a comparar esses números. Ver qual que é maior, qual que é menor, quando ele é igual, tá certo?